A paz do Senhor esteja no teu coração. Eu quero te agradecer pela oportunidade de poder entrar na sua casa, de ser companhia para você, nesse itinerário que nós aqui na Canção Nova estamos fazendo neste advento para preparar o seu coração para celebrar o Natal do Senhor. Eu quero agradecer pela sua companhia, agradecer porque nós estamos juntos, crescendo, progredindo na nossa vida espiritual. Sabendo, lembrando que quando nós não progredimos na vida espiritual, nós já estamos regredindo. Então é necessário progredir. E assim, nós, no decorrer de todos esses domingos, estamos chegando no 4º domingo do Advento, no último domingo. Já às portas do Natal, eu quero recordar a você do itinerário, do roteiro celebrativo para o Advento, do Padre Tiago, que você pode adquirir nas nossas lojas, você pode dar o presente para aquelas pessoas que você tanto gosta e da experiência que você fez no decorrer destes programas, você pode adquirir para que no próximo advento eles possam sim fazer essa mesma experiência. Você pode também comprar pela loja.cançãonova.com e assim, juntos, reconhecermos que o Senhor vem, e o Senhor vem em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 4º domingo do Advento. Nós estamos às portas, meus irmãos, às portas do Santo Natal. Nós estamos na feliz expectativa. Nós vamos contemplar na liturgia de hoje uma promessa do Emanuel. Nós vamos contemplar na liturgia de hoje o Verbo eterno do Pai, o Filho imerso, o Filho infinito, o Filho unigênito, existente antes do século, se fazer homem. Se fazer homem. Então, existe uma promessa. A promessa é que Ele virá. Ele virá para libertar todo o homem. E quem vem? Vem o Emanuel, o Deus conosco, aquele que chora conosco, aquele que ri conosco, aquele que divide as nossas realidades. Por isso, neste 4º domingo, aquele que vivia antes de toda a criação se torna presente num tempo. Ele entra num tempo para eternizar tudo. Existe uma promessa. Nós estamos à porta. Ele se fez pequeno, Ele veio habitar nos nossos corações. Por isso, a profecia da primeira leitura, tirada do livro de Isaías, foi pronunciada, meus irmãos, em um momento particularmente muito difícil para o povo de Israel, para o reino de Judá. No meio das nossas dificuldades, veio uma promessa. É o próprio Deus que fala ao rei. Uma virgem conceberá o filho e dará ao filho e será ele o Emanuel, o Deus conosco. Meu irmão, no meio de todas as nossas dificuldades, das nossas labutas, todos nós temos dores, todos nós passamos por crises, todos nós temos dificuldades, todos nós temos oscilações, mas no meio de todas essas dificuldades, Deus se manifesta. Ele não falta. Deus se manifesta e visita-nos de forma clara e concreta. Por isso, a iniciativa é sempre de Deus. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei das dificuldades da sua casa. Eu não sei das dificuldades do seu coração. Eu não sei se a sua mão consegue alcançar as realidades da sua vida. Mas no meio de uma dificuldade tão difícil, de uma dificuldade tamanha do povo, eis que Deus os visita e diz: eu libertarei esse povo. Hoje, nosso Senhor quer te olhar nos seus olhos e dizer: tudo isso que você tem enfrentado, um dia vai passar. Ele não nos enganou. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que no mundo nós teremos aflições, tribulações, mas coragem,
pois eu venci o mundo, disse Jesus. Por isso, coragem, minha irmã, coragem, meu irmão. Ele já venceu por nós. Hoje, nós queremos voltar o nosso olhar para aquela casa de Nazaré, aquela casa pequena de Nazaré. Nós precisamos voltar o nosso coração para aquela casa simples, pobre, que chamou a atenção de nosso Senhor. Para a vida pobre de uma menina prometida em casamento, mas também de um jovem carpinteiro. No Evangelho de São Mateus, dá um enfoque especial para a figura de São José. Meu irmão, que fé madura de um homem simples, que em tudo agradou a nosso Senhor. O plano de salvação pudesse acontecer, foi necessário que Maria, naquele sim narrado por São Lucas, pudesse dizer o fiat, o faça-se. Mas também José, o sim dado a Deus sem entender o que estava acontecendo. Veja, São José não compreendia, mas sabia que podia confiar. José era noivo de Maria. O anjo apareceu e falou a Maria. Por mais difícil que seja aquele sim de Maria, mas Maria conversou com o anjo. E o evangelista Lucas é muito claro quando diz que a Virgem Maria ficou surpresa. Ela ficou surpresa não foi com a presença do anjo, mas com a saudação do anjo. Ou seja, isso implica dizer, nós podemos também pensar que a Virgem Maria teve outros momentos com o anjo. Ela já estava acostumada à vida de oração de Maria, ela grandiosa, mas ela ficou surpresa pela saudação. José não recebeu o anjo. O anjo apareceu em sonho. E às vezes nós não queremos nem acreditar. Mas, meu irmão, eu quero hoje destacar esse sim generoso de Maria e de José, dado a Deus, confiando que os seus planos humanos não eram melhores do que os planos de Deus. Confiando que os planos de Deus são sempre melhor. E aqui eu digo para você, nunca esqueça que a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Nosso Senhor tem sempre o melhor para nós. Nosso Senhor sempre nos surpreende. Nosso Senhor sempre nos constrange, porque Ele só nos dá amor. Nos dá amor. Por isso, o amor veio nos visitar. O amor veio nos visitar, mesmo no meio da nossa fraqueza, mesmo no meio das nossas oscilações, mesmo no meio da nossa falta de coragem, mesmo no meio de tudo aquilo que nós não acreditamos, mas Deus continua querendo contar conosco. Assim como quis contar com Maria, quis contar com José, nosso Senhor continua contando conosco. Por isso é bonito perceber que no decorrer desse itinerário, desse progresso, nós nos afastamos daquilo que nos afasta de Deus, nós crescemos na nossa luta constante de estar com Ele, de viver com Ele, de viver para Ele, e ao ponto de utilizar-se da presença dEle, que é o motivo da nossa alegria, para fazer boas obras, para assim amar aqueles que estão ao nosso lado. Hoje, nosso Senhor quer dizer que conta conosco, para que o plano salvífico na humanidade possa ser transformado. Ele quer contar conosco, a modelo de José e de Maria. Olhar para a casa de Nazaré é poder dizer que nós temos um modelo para as mães, para as esposas, que é a Virgem Maria. Mas nós também temos um modelo para os esposos. Nós temos um modelo para os maridos, para os pais, José. José, diante da misteriosa maternidade de Maria, ele fica profundamente perplexo e pensa
em despedi-la secretamente. Mas veja, o anjo assegura que aquilo que a Virgem Maria estava vivendo era divino. E ele acredita. E sendo um homem justo, ou seja, sendo um homem que vive pela fé, José obedece, assumindo com simplicidade a missão extremamente difícil de cuidar dos 2 tesouros mais preciosos de Deus. Você já percebeu? Você já parou para pensar que nosso Senhor deu a José os 2 principais tesouros dele? A Virgem Maria e o seu filho Jesus. Deus deu a José todos os meios necessários para o cumprimento da sua missão. É assim na minha vida e na sua vida. Deus não te fez por acaso. Deus não te fez algo do acaso, por mais difícil que seja a sua história. Mas eu preciso dizer para você que Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano de vida. Tem um itinerário também. É um plano vocacional. Deus é uma escolha. Deus pensou em você para o cumprimento de uma missão. E essa missão, meu irmão, só você pode fazer. Mas veja, Deus já deu e continuará dando os meios necessários para que você cumpra a sua missão. Foi assim na vida de José. Deus não deu os 2 principais tesouros para São José de forma à toa. Deus foi preparando e Deus vai preparando o seu coração. Deus vai preparando o meu coração. Assim, meus irmãos, desabrocha a vida do Salvador na nossa humanidade, protegida pela fé de um homem que acreditou. Protegida pela obediência de um homem que escutou a Deus e agiu, por mais difícil que seja. Lembra daquela cena, quando Jesus já tinha nascido, que ele teve que apressadamente acordar e fugir com Maria, como recém-nascido, para o Egito, e ele obedeceu. Quem obedece? Somente aquele que ama. Para obedecer é necessário amar e saber que aquilo que é pedido a nós não é simplesmente um plano humano, mas um plano divino. Por isso, pela humildade de São José, pela dedicação daquele carpinteiro, pela sua docilidade, nós temos um modelo. E nós queremos, sim, pedir a Deus a graça de que essa extremamente árdua missão de São José nos ajude a cumprir aquilo que Deus quer que nós sejamos. São Tomás de Aquino, ele vai dizer isso, que todo homem foi criado por Deus para uma missão. E essa missão precisa de meios. Mas Deus, na sua divina providência, que rege todas as coisas, é capaz de dar os meios necessários para o cumprimento da sua missão. Não tenha medo, você que está iniciando uma família, que quer ser fiel à sua esposa e os filhos que virão. Talvez a dificuldade que você tem é de ter medo de educar, de ter medo de ser o protetor da casa. Eu quero de forma especial falar com os homens que nos assistem. José é um modelo, meu irmão, de virilidade. José é um modelo de honestidade, mas também de justiça. Ele faz aquilo que deveria ser feito. No meio daquele Egito, no meio daquele deserto, no meio daquele percurso, quando Jesus já tinha nascido com Maria, eles não tinham uma sombra. Sabe quem era a sombra de Maria? Sabe quem era a sombra de Jesus? José. José padeceu para ser sombra dos tesouros de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de recorrer a São José. E aqui eu quero trazer um texto de São Bernardo de Claraval, falando sobre São José, para que possa nos ajudar no fim dessa reflexão. São Bernardo de Claraval vai dizer assim: fostes deveras homem justo e fiel, ó José.
a quem foi dada por esposa a mãe do Salvador. Fostes o servo fiel e prudente escolhido pelo Senhor para confortar sua mãe, prover as necessidades dele e ser cooperador fidelíssimo e único neste mundo de seu grande desígnio de salvação. Foste descendente e verdadeiro filho de Davi, como outro Davi. Fostes homem segundo o coração de Deus. Confiou-vos o secretíssimo e santíssimo desígnio de seu coração. Revelou-vos, como outro Davi, os ocultos e impenetráveis encanos de sua sabedoria e vos tornou participante do mistério que nenhum poderoso da terra conheceu. Concedeu-vos, enfim, aquilo que muitos reis e profetas desejaram ver e não viram. Desejaram ouvir e não ouviram. Mas que digo? Ver e ouvir? Nos braços levastes, pela mão conduzistes, abraçastes, beijastes, nutristes, guardastes o Salvador deste mundo. Que mistério, meus irmãos! Mistério de guardar o segredo e o tesouro de Deus. Nós temos também o mistério de carregar em nós a capacidade de amar, que Deus quer que nós tenhamos. Eu quero agradecer a você por esse itinerário. Eu quero agradecer a você e pedir a você, continue firme no propósito. Na noite de Natal, reúna a sua família. Na atividade, sim, no jantar, na ceia, mas o mais importante, meu irmão, é que você vá à missa e vá cantar o Noite Feliz. Ó noite feliz, que vem um menino Jesus chorando não de dor, mas de amor. Por isso, peçamos a Deus a graça sobre o meu coração, sobre o seu coração. Obrigado por ter acompanhado, obrigado por ter feito esse itinerário e ter levado a sério. Eu quero pedir a Deus sobre a sua vida, sobre o seu propósito. Eu quero pedir a Deus que cele tudo aquilo que Ele já realizou na sua vida. A bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.